nós vamos hoje fazer uma leitura que tem como título Como Observar Ekadasi, né? Em verdade, essa aula dada por Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, né, está no site Vishuddha Chaitanya Vani, né, que é o site do nosso Guru Maharaj, e na realidade foi montada essa aula com vários trechos onde ele pôde glorificar Ekadasi, né, e ele vai aqui falando sobre esse dia tão importante que é o nosso dia de hoje, né, de forma bem profunda, de forma muito linda. E eu estou para ler essa aula já há um tempão, e hoje talvez seja uma grande oportunidade, né? E assim se inicia. Ekadasi é Hari Vasara, né? O que significa isso? Os nossos Purva Acharyas, Srila Bhaktivinoda Thakura, ele cita que Ekadasi é a mãe da devoção e que nós devemos observar esse dia com máximo, extremo cuidado. Então, não só Bhaktivinoda Thakura, na canção que nós fizemos, Shuddha Bhakti, né? E essa canção, ela fala que Ekadasi é a mãe da devoção, né? Então, Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, ele continua: muito cuidadosamente, eu observo o dia sagrado de Madhav, que é Ekadasi e Janmashtami, que é o dia do nascimento de Krishna, porque eles são a mãe da devoção. Porque se Krishna, ele habita, ele mora dentro desse dia. Então, quando a gente fala Ekadasi é não diferente de Krishna, ele mora nesse dia. E ele também é conhecido como Hari Vasara. Vasara, dia. Então, Ekadasi é o dia de Krishna. Portanto, por honrar esse dia, né, que é um dia dado pelo calendário lunar védico, nós podemos muito facilmente alcançar a Krishna. Então, todos nós que tivermos fazendo esse voto de Ekadasi, nós facilmente, diz Bhaktivinoda Thakura na canção, alcançaremos ao Senhor Supremo. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, agora ele fala sobre um dos passatempos, explicando a origem de Ekadasi. Ekadasi significa, Eka nós falamos, Dasi, décimo. O 11º dia das quinzenas, dos ciclos da lua, a primeira quinzena e a segunda quinzena. Então, no 11º dia da primeira quinzena e 11º dia da segunda quinzena, né? Esse dia é chamado Ekadasi. Então, é contado esse passatempo. Uma vez, um demônio chamado Mura, ele queria matar o Senhor Krishna. Mas, a despeito dos seus melhores esforços, ele era incapaz de matar Krishna. Entretanto, um dia, quando Mura percebeu que o Senhor estava descansando, né, chamado Yoga Nidra, ele viu aquele momento como um momento oportuno para matar o Senhor. Assim que Mura se aproximou do Senhor, uma das potências de Krishna, do Senhor, apareceu do seu nariz e matou o demônio Mura. Então, uma potência que veio do próprio Senhor Krishna se manifesta e mata o demônio Mura. Desde que isso aconteceu na 11º dia da quinzena, essa potência do Senhor ficou conhecida como Ekadashi. Então, Ekadashi, como foi dito nesse passatempo, é uma potência que vem do próprio Senhor Krishna. E continua:
Quando o Senhor despertou, ele pôde notar que Mura, aquele demônio, estava ali deitado, morto, enquanto uma personalidade estava de pé ao seu lado, com as suas mãos postas. E ele perguntou sobre a identidade dessa personalidade, e ela submissamente falou: meu Senhor, eu sou a sua potência, e eu apareci para servi-lo, né? De que forma? Matando o demônio Mura. Satisfeito, o Senhor outorgou a seguinte bênção sobre ela, essa potência: você será conhecida a partir de agora como Ekadashi, porque você apareceu em Ekadasi Titi, o dia lunar, o 11º dia da quinzena. E qualquer um que o adorar nesse dia irá alcançar o supremo destino. E qual é o supremo destino? Krishna Prema, em Goloka Vrindavana. Alcançarmos amor puro por Deus em sua morada transcendental. Então, esse passatempo mostra que Ekadas, na realidade, é uma potência que vem do próprio Senhor, e essa potência vem para servi-lo, né? E de que forma ela serve? Matando um demônio, Mura, e recebe as bênçãos de Krishna, que todos aqueles que lembrarem e fizerem o voto de Ekadas, certamente terão um destino supremo. E continua Srila Bharati Maharaja: Ekadasi é o melhor servo de Krishna, o melhor servo de Hari. E ele começa: existem muitos tipos de servos. Alguns são considerados caídos e alguns são considerados os mais elevados. E ele vai começar falando agora daqueles que são os servos, porque ele vai falar que Ekadasi é o maior dos servos. Para nós entendermos e fazermos uma comparação, ele vai falar agora sobre os tipos de servos, né? Os tipos de devotos que são deficientes, que são falhos, que se chamam Adama Sevakas. Então, ele começa falando: existem muitos tipos de Adam, que são aqueles devotos que são caídos. E os Shastras, eles mencionam eles em número de 6 tipos. Então, ele fala um slokam, né? E ele faz a tradução. Existem 6 tipos de devotos inadequados, deficientes, que são falhos. Eles são dos seguintes tipos. Um que se chama Ali, que eles são muito inconstantes, volúveis e instáveis, como uma abelha. Existem aqueles que são chamados Ban, que são aqueles que de alguma forma, eles quando vão servir o mestre espiritual, eles de alguma forma eles estão criticando por detrás, né? E acabam que eles machucam o mestre espiritual. Existe o outro que se chama o Joytisaka, que é aquele que é chamado devoto procrastinador. O outro é chamado o Sevaka, que é o Stambidibhuta. São aqueles que são morosos, lentos, bem inativos. Existem aqueles que são chamados, o quinto tipo, os Kindekaka, que são aqueles que eles refutam a fazer uma série de serviços que para eles são pedidos. E tem o último que é chamado Precita Presaka, que são aqueles que quando tem uma tarefa pedida pelo seu guru, eles passam para o outro. Então aqui a gente pode ver nessa classificação onde nós estamos.
Estamos igual às abelhas, estamos como os discípulos chamados flecha, estamos como os discípulos procrastinadores, estamos com aqueles que sempre querem fazer algo para a satisfação de si mesmo, ou são aqueles que, quando é otorgado para nós um seva, é colocado para o outro. Então ele começa a explicar um pouco mais. Um deles se chama bana, né? Que eles são como uma flecha, significando que se o Guru Deva falar para ele, por favor, me traga um copo de água, ele na mesma hora irá responder com palavras às vezes um pouco ásperas, e ele, quando for pegar o copo d'água de alguma forma, ele não irá retornar mais, porque essa é a natureza da flecha. Ela tem duas especialidades, uma que ela consegue perfurar no alvo e machucar, e a outra é que uma vez que ela é solta, ela nunca mais volta. Então são os chamados discípulos flechas, né? Essa é uma especialidade, né, que ele fala, né? E ele continua falando que esses tipos de devotos, eles recebem a instrução, eles saem com aquela instrução e nunca mais eles retornam. E se eles respondem alguma coisa em relação àquela instrução, eles são assim um pouco agressivos com o mestre espiritual. O segundo, que são os Kimekaka Sevakas, é naquela em que quando o mestre espiritual ele faz um pedido, por favor, você pode pegar um copo de água para mim? E imediatamente eles replicam dizendo, poxa, mas existem tanto dos seus devotos aqui presentes, né? Por que você não pede algum deles ou algum outro para fazer esse seva? Então, continuando com a explicação, o outro é o Presita Presaka Sevaka, né? Ele é pedido para Gurudeva para engajar alguém no serviço a Gurudeva. Ele nunca assume a própria responsabilidade. Aqui tem o Standibhuta Sevaka, é aquele que nós falamos, que é aquele que recebe uma ordem, ele fica confuso, ele fica meio paralisado, ele fica assim totalmente, né, estatelado. Ele não sabe como ele vai fazer aquilo, então ele acaba não fazendo absolutamente nada. E o outro é aquele que nós falamos como a abelha, que ele segue apenas a instrução do seu guru, se for algo favorável para ele. Se não for, ele vai procurar uma outra flor. E ele é muito instável, ele é muito volúvel, qualquer coisinha ele, né, se afasta. E o outro, que é o Jostiksaka, né, o devoto, que é aquele que é um procrastinador. O Guru pede para ele fazer algo e ele não faz aquilo que deve ser feito e deixa, e vai adiando, e vai adiando. Então ele fala, Srila Guru Maharaja Bhaktivedanta, ele fala desses tipos de sevakas, que são devotos ainda com muitas falhas, e eles são ainda muito imperfeitos. Mas ele fala que Ekadashi, essa potência do Senhor, expressa o que nós chamamos Ekatman Sevakas. E ele vai explicar o que significa esse Ekatman Sevakas. Então, os Sevakas, ou seja, os devotos, os servos que proativamente servem e conseguem de alguma forma premeditar, antever aquilo que é requerido, ele é conhecido como o mais elevado dos servos. E esses dedicados servos, eles são Ekatma. O que significa a palavra Ekatma? São aqueles em que o seu coração, eles são no seu coração com um desejo de Guru, e eles fazem tudo para satisfazer esse desejo. Então, ele continua, eles não esperam para receber algum tipo de instrução. Eles são como Ekadasi Devi, né? A gloriosa, a divina Ekadasi, essa potência. Como é que ela fez? Prontamente ela serviu ao Senhor. Quando
viu a necessidade, sem sequer ser pedido, ela imediatamente foi até lá e matou o demônio Mura. Por isso, ela é a melhor serva de Hari. Então, Ekadashi deve, a gloriosa, divina Ekadashi, essa potência, ela pode nos dar essa capacitação de nós sermos sevacas, não sevacas falhos, mas nos dar a potência de sermos o quê? Somos aqueles que estão sempre atentos, prevendo, sempre proativos para o serviço. Srila Bhaktivedanta fala, e pela misericórdia de Ekadasi, Bhakti reside no coração dela, e do seu coração ela transfere ao coração dos outros que observam esse voto de Ekadashi. Então, Bhakti, ele reside, devoção pura, reside nesse dia, que é a expressão da potência do Senhor Krishna. E por nós estarmos seguindo esse voto, essa potência sai desse dia e entra em nós. Isso é o motivo que ela é conhecida como a mãe de Bhakti. Essa potência, é como uma mãe que gera no seu ventre o quê? A devoção pura. A devoção do serviço imediato, pronto, sem falha, perfeito ao Senhor, Por isso, ela é conhecida como a mãe da devoção. É conhecida como Madhavatiti, Madhava, Madhurya, doçura, um dos nomes de Krishna, Bhakti Janani, Jatane Palankori, são os nomes de Ekadashi. Agora um tema muito importante, nós já vimos essa bela história, esse significado dessa potência, que é Ekadashi. E agora nós vamos falar um pouco sobre Upavasa. Nesse dia de Ekadashi, nós fazemos as restrições de alguns alimentos. Existem explicações científicas, existem explicações médicas, Por que nós devemos jejuar nesse dia? Mas muito mais do que o sentido de upavasa, no sentido de nós restringirmos coisas para benefícios do nosso corpo, da nossa saúde física, e alcançarmos bons auspícios nesse corpo, existe um sentido que é muito além disso, e é o que Bhaktivedanta vai explicar. E ele fala, upavasa, jejum, não é apenas fazer um jejum. E ele fala, embora uma dos deveres para aqueles que realizam upavasa, ou Ekadasi, no dia de Ekadasi, o jejum, upavasa não é simplesmente jejuar e restringir-se de alimentos como grãos, arroz, feijão, alguns vegetais, sendo permitido apenas uma comida que é autorizada nesse dia, que existe também uma explicação por isso, Mas isso, de alguma forma, é um entendimento geral que as pessoas têm. E muitas das vezes, Ekadasi, ela não é só seguida por devotos, por Vaishnavas, Muitas pessoas fazem esse voto de Ekadasi para alcançar o quê? Benefícios materiais. Então ele continua explicando, upavasa, essa palavra, que significa jejuar. Upa significa proximidade, vasa significa residir. Em outras palavras, upavasa significa literalmente residir próximo. Você quer residir próximo a quem? Se você é um devoto, você quer residir próximo a Krishna. Você quer residir próximo a Sri Chaitanya Mahaprabhu. Você quer residir próximo do devoto de Krishna. Muito bem. E ele continua. A palavra upavasa, ela aparece 2 vezes no Hari Bhakti Vilasa, Uma vez com Ekadasi,
né, ele é falado no contexto de Ekadasi, essa palavra Upavasa, e outra é falada no contexto do Krishna Janmashtami, né, de jejuar no dia de Krishna Janmashtami. Mas não é jejuar o sentido da palavra, é estarmos residindo, ou seja, estarmos com o coração próximo de Krishna. E ele fala o slokam do Haribhakti Vilasa, que é escrito por Sanatana Goswami, que é o Goswami, dos 6 Goswamis, o mais velho, né? E esse Haribhakti Vilasa, ele é uma composição de tudo que nós podemos entender sobre as fundações de Bhakti Yoga, inclusive seguirmos os votos de celebrar as datas importantes como Janmashtami e Ekadasi. E aí, esse slokam, né, ele fala o seguinte: a palavra Upavasa, né, que significa jejuar, refere-se a ficar, estar afastado e indiferentes, né, longe de todos os tipos de atividade pecaminosa e gratificação do sentido enquanto estivermos na proximidade, ou seja, junto, residindo, próximo de uma pessoa, uma personalidade com boas qualidades. Então, aqui ele já está mostrando que quando nós falamos em Upavasa, em Ekadasi, nós devemos estar diferentes e afastados de atividades pecaminosas, né? E longe de tudo aquilo que gratifique o nosso sentido e estarmos na proximidade de uma personalidade com grandes qualidades. Então, Srila Bharati Maharaj continua: a pessoa não deve cometer nenhum tipo de pecado no dia de Ekadasi. O que isso significa? Pecados significam Parasya, Upidana, ou seja, qualquer atividade muito importante, seja ela com o corpo, com a mente ou com as palavras, que causem algum tipo de sofrimento a uma entidade viva, isso é considerado um pecado. Se levamos sofrimento ao trem através da nossa mente, através do nosso corpo, através de nossas palavras, isso é uma atividade pecaminosa. Mas como nós podemos evitar isso? A pessoa, de alguma forma, ela está presa a cometer muitos tipos de atividades pecaminosas enquanto ela reside nesse mundo. Porque qualquer atividade que ela realize automaticamente pode se traduzir em dar algum tipo de sofrimento a uma entidade viva ou a outra, né? E aqui ele vai dar uma questão sobre isso que é muito sutil. E ele fala: apenas por nós pegarmos um pote de água e colocarmos no chão, algumas entidades vivas podem estar presas por debaixo desse pote, desse vaso, e elas serão esmagadas. Você trouxe algum tipo de sofrimento. Por você ligar o fogo, algum tipo de fogo, ele fala, muitas pequenas, microscópicas entidades, elas podem ser mortas. Quando você vai usar um moedor para moer algum tipo de tempero, você, de alguma forma, você ali pode ter algum tipo de entidade viva que seja minúscula, microscópica, ela também vai ser morta. Você trouxe sofrimento. Até mesmo como nós caminhamos, existem muitas entidades. Eu que moro numa casa, eu sei disso. Como tem formiga nesse chão. Quem já veio aqui no Sri Bhakti Bhavan sabe, né? Como aqui você tem aranha, você tem formiga, você tem a mais variada quantidade de insetos, que nós estamos no meio da floresta da Tijuca. E ele falou, ao mesmo quando você está caminhando, você pode matar. Então, não é quase impossível você frear completamente de cometer pecados.
Então você pode segurar aquelas coisas que são mais grosseiras, mas volta e meia você vai estar cometendo algum tipo de pecado, como ele falou, alguma atividade que leva dor a algum ser, né, através da mente, através da palavra, através do nosso corpo, né? Mas ele fala, mas existe uma forma, apenas quando tudo que nós fizermos for para Krishna. Então, nenhum pecado poderá nos tocar. Por exemplo, quando Hanuman ele queimou Sri Lanka, muitas entidades vivas, incluindo, que são ditos pecados muito pesados, que foram mortos, né, brahmanas, mulheres grávidas, muitos animais foram incendiados, mas mesmo assim, nenhum tipo de pecado foi atribuído a Hanuman. Ao invés disso, ele é adorado em todos os locais do mundo como um grande herói, né, e um grande servo do Senhor Rama. Isso é porque ele fez tudo para o Senhor, sem nenhum motivo pessoal. Ou seja, não existia um serviço pensando em se beneficiar. Existia um serviço, cumprir uma tarefa para satisfação, a serviço do Senhor. E aqui foi a serviço de quem? Dessa encarnação Mariada Purushottama, o Senhor Ramachandra. E ele continua. Por um outro lado, ele dá um exemplo de Indra, né? Que ele, apesar de receber uma ordem de Krishna, ele por si mesmo, ele matou, né, Vritasura. Mas ele matou Vritasura, né, que é um demônio, pelo seu próprio interesse e não pelo interesse do Senhor. Então ele cometeu um pecado. Então, no dia de Ekadashi, é dito que nós não deveríamos e não devemos nunca, né? Ekadashi é um treino para os 14 dias seguintes até o próximo Ekadashi. Então, quando fala que nós não devemos, né, realizar atividades pecaminosas, nós devemos entender que em Ekadashi mais ainda. E a única forma de nós não gerarmos karmas através de atividades pecaminosas é simplesmente nós sermos ekatma. O nosso coração e o nosso desejo, ele não está em separado do desejo do mestre espiritual, que é não separado do desejo de Krishna. Em outras palavras, não faça nada para o seu próprio desfrute sensorial. Quando nós fazemos algo para o nosso desfrute, é uma carta endereçada a nós mesmos. Isso significa que nós vamos ter reações. E dessa forma, não importa, né, o pecado de alguma forma que você possa ter cometido inadvertidamente, você não terá implicação nenhuma se for feito não para a sua satisfação, mas para a satisfação do Senhor. Isso é um conceito, é um tato importantíssimo. Então ele continua. Então no dia de Ekadashi, faça um voto de permanecer sem nenhum tipo de pecado. Nesse dia pelo menos. E para nós não termos nenhum tipo de pecado, por mais que a gente possa eventualmente, como ele disse, né, talvez pisar numa formiga, ou fazer algumas coisas inadvertidamente, mas se nós estamos fazendo aquilo em prol do serviço ao Senhor, né, nós não estamos incorrendo em pecado e não teremos reação. No dia de Ekadashi, conscientemente faça um voto.
eu não irei cometer nenhum pecado nesse dia. Eu irei engajar todos os meus sentidos no serviço ao Senhor, e muito mais, o serviço ao Senhor se expressa no serviço ao devoto. Desconsiderando o que eu possa ter realizado, né? Como eu tenha conduzido a minha vida nos 14 dias anteriores, eu agora tomo um voto firme, que a partir de amanhã, né? A partir de hoje, desse voto de Ecádace, amanhã, eu irei manter a minha vida totalmente livre de qualquer tipo de pecado. Eu irei residir hoje próximo à personalidade que possui, né, qualidades especiais e maravilhosas. E assim, ficando livre desses pecados, não é o suficiente, como a gente leu no verso do Hari Bhakti Vilas. Esse verso também diz, Yastuva Sogunai Saha. Nós devemos também, além de não cometermos atividades pecaminosas, pensando no nosso próprio desfrute, nós devemos de quê? Upavasa, estar próximo, residir em pessoas que tenham qualidades, que tenham bhakti dentro de si. Isso significa estarmos em boa associação. E onde nós podemos encontrar essa personalidade com essas boas qualidades? E onde estão as pessoas de boa qualidade? Esse verso do Srimad Bhagavatam diz: todos os devatas juntamente, ou seja, todos os semideuses juntamente, com as suas qualidades superiores, eles se tornam manifesto no corpo daquele que desenvolveu Bhakti pura por Bhagavan. Por um outro lado, uma pessoa que está desprovida de Bhakti e se engaja em atividades materiais, ela não tem boas qualidades. E ele é dirigido pelas suas especulações mentais e deve se submeter à energia ilusória do Senhor. Então, como pode existir alguma qualidade nessa pessoa? Então, Srila Bhaktivinoda, através desses versos do Srimad Bhagavatam, ele vem mostrar qual é a pessoa que nós devemos estar juntos no dia de Ekadashi. São aquelas pessoas que têm simplesmente Bhakti, devoção. Mas ele não fala de Bhakti pura, como nós temos batido aqui sempre. Ele fala em Bhakti pura, Shuddha Bhakti. Apenas aqueles que são a Kinchana Bhakti, ou seja, neles o seu coração ele tem todas as qualidades. E o que é uma Kinchana Bhakti? Significa aquele que aceita apenas Bhagavan, apenas Deus, apenas Krishna, e nada além disso nesse mundo material. E ele considera Deus, Krishna, como a sua única riqueza. Então aquele que está no caminho de Shuddha Bhakti, ele é uma Kinchana Bhakti. Ele não tem desejos, senão o próprio desejo do Senhor. Ele toma Krishna como a sua própria riqueza. Ele considera Krishna Bhagavan como a sua única riqueza, o seu mantenedor, o seu protetor, tudo em sua vida. Uma pessoa que tem essa profunda convicção é aquele que possui boas qualidades. Então Bhaktivinoda, ele fala que a qualidade verdadeira é nós termos devoção a Deus. E ele fala, o Senhor Krishna, ele é o mestre de cada coisa, de tudo. Então, para uma pessoa que é completamente dedicada aos pés de lótus de Krishna, de Deus, então uma pessoa que ela é dedicada aos pés de lótus de Krishna,
mas que não possui Hari Bhakti, que não está completamente rendido, não importa o quanto ele tenha de qualidades materiais, né? De quanto pareça que ele possua, que essas qualidades são igual a zero. Então, uma pessoa que não está completamente dedicada e que não possui Hari Bhakti, devoção ao Senhor, ela pode ter muitos dons, ditos materiais, poderes místicos, o que for, mas se eles não têm devoção ao Senhor, é como a gente diz, né? São 0,0000000, uma cadeia incrível. O 1 significa devoção, Bhakti, devoção a Deus. Se aquilo não está presente na vida dela, tudo, esses zeros são literalmente zeros, apesar que aos olhos do mundo isso parece ser alguma coisa. Srila Bhaktivedanta dá um exemplo muito lindo em relação a isso. Por exemplo, existe uma dona de casa, né? uma chefe de família, que ela é muito perita em cozinhar, se vestir, fazer as coisas, alimentar a sua família. Não. Vai fazer 40 minutos. Eu estou lendo direto o texto, falta ainda. Então, eu vou tentar resumir aqui um pouco. Srila Bhaktivedanta Bharati Goswami Maharaj, ele fala de uma senhora que é uma chefe de família e que ela tem muitos dons e dotes para cuidar da casa, do marido, da família, né? Mas ela tem um problema. Ela não é casta ao seu marido. E por ela não ter essa castidade, que ele fala que essa castidade é igual a Bhakti, é igual a devoção. É você ser casta ao Senhor, né? Devotado ao Senhor. Todas as qualidades dessa senhora, elas são totalmente inúteis. E ao mesmo tempo ele coloca uma outra senhora, uma outra chefe de família, que fala que talvez ela possa não ter uma linguagem muito doce, ela não seja a melhor cozinheira, ela não consiga fazer a limpeza da melhor forma possível e cuidar da família de forma tão apropriada, mas ela é totalmente casta ao seu marido. E essa castidade é que ele falou, é a mais excepcional qualidade que uma pessoa pode ter, a despeito dela ter alguns contratempos e ter algumas imperfeições. Então, ele fala isso. Ekadasi, todos nós devemos ter em mente. Eu irei me associar com um devoto puro, no qual os humores podem vir para o meu coração. Então, aí sim você está considerando de estar honrando e realizando Ekadasi. Então, Ekadasi é nós estarmos evitando atividades pecaminosas, né? Estamos a serviço de Krishna, né? E atuando pelo desejo de Krishna, dedicando todos os nossos sentidos a Krishna e estarmos próximos a Krishna, que se manifesta através do seu devoto puro. Então, existe mais uma parte aqui do texto, né, que Srila Bharati Maharaj, eu vou dar aqui só os highlights que eu botei aqui, que ele fala o seguinte: então, no dia de Ekadasi, devemos evitar cometer todos os tipos de pecados. E isso é apenas possível se realizarmos Bhakti. Faça um voto: hoje eu não irei cometer nenhum tipo de pecado e eu irei engajar todos os meus sentidos a serviço do Senhor e do seu devoto. Se no dia de Ekadasi alguém fizer esse voto de forma muito honesta, sincera, e tentar renunciar todas as atividades de desfrute sensorial e fizer agir única e exclusivamente para prazer de Krishna,
Só dessa forma consideraremos que ele está honrando Ecádase. E ele finaliza: como nós podemos estar junto de Krishna, Upavasa, perto do seu devoto, perto de Krishna, residir próximo de Krishna. E ele fala da relevância do cantar dos santos nomes do Senhor. O próprio Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele exaltava durante Ekadashi o cantar dos santos nomes do Senhor, porque os santos nomes do Senhor são não diferentes do próprio Senhor. Então, ele finaliza da seguinte forma. Não era já a finalização? Então, no dia de Ekadasi,